A chuva caía torrencialmente sobre as ruas estreitas de Gangnam, em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e luzes de lojas de conveniência. Hannah Kim, uma jovem de 24 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em um prédio antigo, limpava o chão do café onde trabalhava como faxineira noturna. Seus cabelos pretos, presos em um coque desleixado, grudavam no pescoço suado pelo esforço. Ela era invisível ali, uma sombra entre os clientes endinheirados que sorviam lattes caros enquanto discutiam negócios em voz baixa. Hannah sonhava com uma vida melhor, talvez um emprego fixo em uma agência de publicidade, como as garotas da universidade que ela invejava nas redes sociais. Mas a realidade era poças de café derramado e turnos que acabavam à meia-noite. Naquela noite, o café estava quase vazio. O dono, um senhor coreano de meia-idade com bigode ralo, havia saído mais cedo, deixando Hannah sozinha para fechar. Ela varria os cantos, murmurando para si mesma sobre o preço exorbitante do arroz no mercado local. Foi quando, ao mover uma pilha de caixas velhas no depósito dos fundos, algo caiu com um baque surdo. Papéis amarelados se espalharam pelo chão úmido. Hannah se agachou, franzindo a testa. Eram documentos, contratos rabiscados em coreano e inglês, com selos oficiais e nomes que ela reconhecia vagamente de notícias. Empresas de importação, mas com anotações suspeitas sobre rotas de contrabando e pagamentos em espécie. Seu coração acelerou. Um dos papéis mencionava K-Group. Ela sabia que era uma fachada para algo maior. Rumores de máfia coreana que controlavam o submundo de Seul, desde cassinos ilegais em Itaewon até lavagem de dinheiro em clubes de K-pop. Hannah não era ingênua. Cresceu em um bairro pobre de Mapogu, onde histórias de gangsters ecoavam como lendas urbanas. Mas aquilo parecia real demais. Fotos granuladas de homens armados, listas de contatos com números internacionais. Pânico subiu pela sua espinha. Eu não vi nada, sussurrou para si mesma, mas suas mãos tremiam ao recolher os papéis. Em vez de ignorar, algo dentro dela, talvez o cansaço de uma vida de luta, ou o desejo de fazer algo certo pela primeira vez, a impeliu a agir. Ela enfiou os documentos na mochila surrada e, no caminho para a casa de metrô lotado, ligou para a polícia anonimamente. Encontrei isso no meu trabalho. Pode ser importante, disse com voz trêmula para o atendente, descrevendo o suficiente sem se identificar. Desligou antes que pudessem fazer perguntas, o coração martelando como um tambor de rua em festival. Chegando ao seu apartamento minúsculo no subsolo de um edifício decadente, Hannah trancou a porta com 3 ferrolhos. O lugar cheirava a quinte velho e umidade. Uma lâmpada fraca iluminava a cama desarrumada e a pilha de contas não pagas na mesa. Ela se jogou no colchão fino, ainda com o uniforme de faxineira, e tentou dormir. Mas o sono não veio. E se alguém descobrisse? E se aqueles papéis fossem perigosos de verdade? Horas se arrastaram, o relógio marcando 3 da manhã, quando um barulho ecoou no corredor. Passos pesados, como botas em concreto. Toque, toque, toque. Batidas firmes na porta. Hannah congelou, o corpo rígido sob o cobertor fino. Quem seria àquela hora? O vizinho bêbado? Não, aquilo era diferente. Autoritário, como se a madeira fosse ceder. Ela se levantou devagar, o coração na garganta, e espiou pelo olho mágico embaçado. Um homem alto, de terno preto impecável apesar da chuva, estava lá fora. Seu rosto era angular, com olhos escuros e penetrantes que pareciam perfurar a porta. Cabelos pretos penteados para trás, uma cicatriz sutil na mandíbula. Ele não sorria. Sua presença exalava poder, como os atores de dramas coreanos que interpretavam CEOs impiedosos, mas com um ar de ameaça real. "Abra a porta", disse ele em coreano, voz grave e controlada, ecoando pelo corredor vazio. Hannah recuou, o pânico a paralisando. Como ele sabia onde ela morava? Ela não dera o endereço à polícia. "Eu sei que você tem algo que me pertence. Não torne isso difícil." Ela apertou a maçaneta, as palmas suadas. Quem era aquele homem? O ar pareceu mais frio,
carregado de um perfume amadeirado e caro que se infiltrava pela fresta da porta. Com as mãos trêmulas, ela destrancou o primeiro ferrolho. "Quem é você?" perguntou, voz fina como um fio. A porta se abriu devagar e ele entrou sem convite, preenchendo o espaço minúsculo com sua presença imponente. Seus olhos varreram o quarto. A bagunça humilde, as roupas penduradas em um varal improvisado, antes de se fixarem nela. Hannah sentiu um arrepio, não só de medo, mas de algo inexplicável. A intensidade daqueles olhos, como se ele a despisse camada por camada. "Meu nome é Min Jun Kang", disse ele, fechando a porta atrás de si com um clique suave. "E você, Hannah Kim, cometeu um erro grave esta noite." Ela engoliu em seco, recuando até bater na parede. Como ele sabia seu nome? Os documentos deviam ter impressões digitais ou algo assim. Min Jun deu um passo à frente, alto demais, perto demais, o calor de seu corpo contrastando com o frio do quarto. "Aqueles papéis não eram para os olhos de uma faxineira qualquer. Eles são meus. E agora, você está no meu mundo." Hannah ergueu o queixo, tentando parecer corajosa, apesar do tremor nas pernas. Eu pensei que era o certo. Contrabando, máfia. A polícia precisa saber." Um sorriso frio curvou os lábios dele, mas não chegou aos olhos. "O certo. Doçura na minha vida. O certo é o que eu digo que é." Ele estendeu a mão, palma para cima, esperando. Mas em vez de obediência, Hannah sentiu uma faísca de raiva e algo mais, um formigamento perigoso ao notar como o colarinho de sua camisa roçava a pele bronzeada do pescoço. "Você não me assusta", mentiu ela, cruzando os braços. Min Jun inclinou a cabeça, aproximando-se até que ela pudesse sentir sua respiração morna. "Ah, mas eu deveria. Porque se você não me der esses papéis agora, vou ter que convencê-la." Seus dedos roçaram levemente o braço dela. Um toque elétrico que a fez prender a respiração. O quarto pareceu encolher, o mundo lá fora desaparecendo na chuva incessante. De repente, o telefone dela vibrou na mesa. Uma mensagem da polícia, confirmando o recebimento. Min Jun notou seus olhos escurecendo como uma tempestade se formando. "O que foi isso?" rosnou ele. E Hannah soube que o pior estava apenas começando. Hannah piscou, o celular ainda vibrando como um alarme de incêndio em suas mãos. A mensagem da polícia piscava na tela. "Obrigado pela denúncia anônima. Investigação em andamento. Manteremos contato se necessário." Min Jun se inclinou para a frente, seu corpo bloqueando a luz fraca da lâmpada, e arrancou o aparelho dos dedos dela, com uma facilidade que a deixou sem fôlego. Seus dedos quentes roçaram os dela, um toque breve que enviou um choque pela pele dela, misturando medo e uma faísca inexplicável de calor. "Você realmente fez isso", murmurou ele, a voz baixa como um ronronar de motor em marcha lenta. Seus olhos, escuros e intensos, fixaram-se nos dela, como se pudessem ler cada segredo que ela escondia atrás da fachada de faxineira durona. Hannah recuou um passo, batendo de novo na parede úmida do quarto. O ar estava carregado com o cheiro de chuva infiltrada e o perfume dele, algo amadeirado, como sândalo misturado a couro novo, que invadia seus sentidos e a deixava tonta. Eu não sei do que você está falando", gaguejou ela. Mas sua voz traiu a mentira. Min Jun ergueu uma sobrancelha, um sorriso sarcástico curvando seus lábios finos. Ele era bonito de um jeito perigoso, como um lobo disfarçado de homem de negócios, com aquela cicatriz na mandíbula que só adicionava mistério. "Não minta para mim, Hannah. Eu sei que você ligou para a polícia, e agora aqueles documentos estão com eles. Parabéns. Você acabou de pintar um alvo nas suas costas." Ela engoliu em seco, o coração galopando. Como ele sabia tanto? Devia ter contatos na polícia, ou pior, na própria delegacia. "E o que você vai fazer? Me machucar? Aqui, no meu apartamento fedorento?" Tentou soar desafiadora, mas saiu mais como uma provocação nervosa. Um riso curto escapou dele, surpreendendo-a. Era genuíno, quase humano, contrastando com a aura de ameaça que ele exalava. "Machucar? Não sou um monstro de filme de ação.
Mas você precisa entender. Isso não é um jogo. Aqueles papéis eram sobre uma operação que eu controlo. Se a polícia os usa, rivais vão vir atrás de mim. E de você por associação. Hannah cruzou os braços, tentando ignorar como o uniforme sujo de faxineira a fazia se sentir pequena perto dele. Todo elegante em seu terno molhado pela chuva. Então me dê uma saída. Eu não pedi por isso. Min-jun se aproximou mais, o espaço entre eles encolhendo até que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu peito largo. Ele estendeu o celular de volta, mas manteve a mão perto da dela, os dedos quase se tocando de novo. A saída é simples. Você me ajuda a recuperá-los. Diga à polícia que foi um engano, que encontrou na rua ou algo assim. Eu cuido do resto. Ela riu, um som amargo e incrédulo. Ajudar a máfia? Você deve estar louco. Eu sou só uma garota limpando cafés em Gangnam, não uma espiã. Mas enquanto falava, seus olhos traíram um vislumbre de curiosidade. Ou era atração? A proximidade dele era intoxicante. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento. Min-jun inclinou a cabeça, seu hálito morno roçando a orelha dela. Só uma garota? Você é mais corajosa do que pensa. E teimosa. Gosto disso. O tom era leve, quase flertante, e Hannah sentiu as bochechas corarem apesar do pânico. Antes que pudesse responder, um barulho veio do corredor. Vozes abafadas, passos apressados. Min-jun se endireitou, a mão indo instintivamente para o coldre escondido sob o paletó. Fique quieta, sussurrou ele, empurrando-a gentilmente para trás da porta. Hannah obedeceu, o corpo colado ao dele por um segundo, sentindo a tensão em seus músculos. Pela fresta, ela viu dois homens. Um corpulento com tatuagens no pescoço, o outro mais magro, ambos com jaquetas de couro apesar do calor úmido. Chefe, achamos que a polícia pode estar rastreando. Precisamos sair, disse o corpulento em coreano rápido, voz rouca como cascalho. Min-jun assentiu, mas seus olhos voltaram para Hannah, possessivos. Vão na frente. Eu cuido disso. Os homens saíram, mas não sem lançar olhares curiosos para o quarto. Quando a porta se fechou, ele se virou para ela, o rosto sério de novo. Esses são meus homens. Ji-hun e Tai-min. Eles me protegem, mas agora você também precisa de proteção. Venha comigo. Ele estendeu a mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hannah hesitou, olhando para a palma aberta, veias proeminentes e forte. Proteger ou sequestrar? Um sorriso torto surgiu nele, e ele deu um passo à frente, roçando os nós dos dedos no braço dela de leve, um toque que a fez arrepiar. Proteger por enquanto. Mas se você fugir, eu te encontro. Eu sempre encontro. Havia humor na voz, mas também uma promessa sombria e algo mais, ciúme. Como se a ideia de ela escapar o irritasse pessoalmente. Relutante, ela pegou a mão dele, sentindo a eletricidade do contato. Saíram do apartamento pela escada de emergência, a chuva ainda caindo forte lá fora. Min-jun a guiou por becos estreitos de Mapogu, evitando as luzes principais até um carro preto reluzente estacionado em uma rua lateral. Ji-hun dirigia, Tai-min no banco da frente, ambos silenciosos, mas vigilantes. Hannah se sentou no banco de trás com Min-jun, o couro do assento frio contra suas pernas nuas sob o uniforme curto. Para onde estamos indo? Perguntou ela, tentando soar casual enquanto o carro acelerava pelas avenidas iluminadas de neon. Um lugar seguro, meu clube em Itaewon, respondeu ele, os olhos fixos na janela, mas a mão ainda segurando a dela, como se temesse que ela evaporasse. O toque era firme, possessivo, e Hannah sentiu um calor subir pelo braço, misturando-se ao medo. No clube, um antro de luzes piscantes e música pulsando, eles entraram por uma porta dos fundos. O ar cheirava a soju e perfume caro, e Hannah se sentiu ainda mais deslocada entre as mesas de VIP lotadas de endinheirados. Uma mulher elegante, com cabelos loiros tingidos e vestido justo, se aproximou. Su-jin, a gerente, pelo que Min-jun disse. Chefe, o que é isso? Uma nova distração? Su-jin olhou para Hannah com desdém, os olhos estreitando. Min-jun apertou a mão de Hannah de leve, um gesto sutil de posse que a surpreendeu.
Ela é importante. Cuide dela enquanto eu resolvo isso. Soo-jin bufou, mas obedeceu, levando Hannah para um quarto nos fundos. Lá, sozinha por um momento, Hannah se sentou na cama macia. O contraste com seu colchão fino gritante. Min-jun voltou minutos depois, sem paletó, a camisa branca colada ao corpo pelo suor da tensão. Você está bem? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela perto demais. O joelho dele roçou o dela e o ar ficou carregado. Não, eu não estou. Sua gerente me olhou como se eu fosse lixo, rebateu Hannah, mas com um tom leve, quase brincalhão para mascarar o nervosismo. Min-jun riu de novo, inclinando-se para a frente, o rosto a centímetros do dela. Soo-jin é ciumenta. Ela acha que todo mundo é ameaça ao meu império. Seus olhos desceram para os lábios dela por um segundo, e Hannah prendeu a respiração, sentindo o desejo crescer como uma chama proibida. E você? É uma ameaça? Antes que ela pudesse responder, o celular dele tocou. Uma ligação urgente. Merda! Praguejou ele atendendo. O quê? Eles já revistaram o café? Sua expressão endureceu e ele se levantou, o corpo tenso. Hannah, isso é pior do que pensei. A polícia está vindo para cá. Você precisa decidir agora. Me ajuda ou eu te protejo à minha maneira. O olhar dele era intenso, cheio de desejo e perigo. E Hannah soube que a linha entre medo e atração havia se borrado para sempre. Hannah sentiu o ar no quarto dos fundos do clube ficar ainda mais denso, como se as paredes pulsantes da música lá fora ecoassem o batimento acelerado de seu coração. Min-jun desligou o telefone com um gesto brusco, os músculos do maxilar tensionados sob a cicatriz sutil. Ele se virou para ela, os olhos escuros flamejando com uma mistura de fúria e algo mais profundo, mais vulnerável, como se, pela primeira vez, o controle que ele exibia tão facilmente estivesse escorregando. A polícia já está no café, revistando tudo. Se encontrarem qualquer rastro meu ali, isso explode como uma bomba em Itaewon. Ela se levantou da cama macia, o vestido emprestado por Soo-jin, um tubinho preto simples que a fazia se sentir exposta demais, roçando contra suas coxas. E agora? Você vai me culpar por isso? Eu só queria fazer a coisa certa. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando no espaço confinado, e ela odiava como soava frágil, como a garota comum que era, cercada por um mundo de segredos e luxo falso. Min-jun deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles até que o calor de seu corpo a envolvesse como uma névoa. Ele ergueu a mão, hesitante por um segundo, e tocou o braço dela, os dedos traçando uma linha leve da curva do cotovelo até o pulso. O toque era elétrico, enviando arrepios pela pele dela, e Hannah prendeu a respiração, dividida entre o instinto de recuar e o desejo inexplicável de se aproximar mais. Culpar você? Não, Hannah. Eu culpo a mim mesmo por deixar aqueles papéis expostos. Mas você me intriga. Ninguém mais teria coragem de ligar para a polícia. A maioria fugiria ou pediria dinheiro. Ela ergueu o queixo, tentando ignorar como o polegar dele roçava a parte interna de seu pulso, um gesto ritmado que acelerava seu pulso. Talvez eu seja burra, ou talvez eu só não queira mais limpar sujeira alheia a vida toda. Um riso curto escapou dela, nervoso, quebrando a tensão por um instante. Olha só para mim agora. Em um clube chique, vestida como se fosse sair com as garotas de Gangnam, mas na verdade fugindo da máfia. Isso é hilário, não é? A faxineira e o gangster. Min-jun sorriu, um sorriso genuíno que suavizava as linhas duras de seu rosto, revelando um vislumbre do homem por trás da fachada impiedosa. Ele se inclinou mais perto, o hálito morno com um traço de sódio roçando a bochecha dela. Hilário? Perigoso, sim. Mas você tem razão. É um contraste ridículo. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se ali, e Hannah sentiu o ar rarear, o corpo inclinando-se involuntariamente para o dele. O quarto parecia encolher, o som abafado da música do clube virando um zumbido distante. Ele ergueu a outra mão, copulando o rosto dela com delicadeza surpreendente, o polegar traçando o contorno de sua mandíbula. Eu não sou só o chefe da máfia, Hannah. Eu construí isso tudo para proteger o que resta da minha família.
meu irmão mais novo. Ele foi morto por rivais anos atrás. Aqueles documentos eram sobre uma rota que eu controlo para manter os meus seguros. Não é só poder, é sobrevivência. A confissão saiu baixa, rouca, como se as palavras doessem ao serem ditas. Hannah piscou, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz, o jeito como os olhos dele se suavizavam, perdendo o brilho predatório por um momento. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou o peito dele sobre a camisa, sentindo o coração bater forte sob a palma. Eu sinto muito. Não sabia. O toque a queimava, o tecido fino transmitindo o calor de sua pele, e ela não recuou, atraída pela rachadura na armadura dele. Seus corpos estavam colados agora, as curvas dela se moldando ao contorno firme dele, e o ar cheirava a ele, sândalo, suor e algo primal. Você não podia saber, murmurou ele, inclinando a cabeça até que seus lábios roçassem os dela, um quase beijo que a deixou ofegante. A tensão era palpável, um fio esticado prestes a romper, e Hannah sentiu o desejo crescer, quente e insistente, misturando-se ao medo. Seus dedos se enredaram nos cabelos dele na nuca, puxando-o mais perto, e por um segundo, o mundo se resumiu àquele espaço entre eles, ao calor de sua respiração entrelaçada. Mas então, um barulho alto veio da porta, batidas urgentes, seguidas pela voz de Su Jin, afiada como uma lâmina. Chefe, rivais do clã japonês acabaram de entrar no salão principal. Eles sabem dos documentos, estão procurando por ela. A porta se abriu de supetão, e Su Jin irrompeu, os olhos faiscando de ciúme ao vê-los tão próximos. Min-jun se afastou relutante, o rosto endurecendo de novo, mas sua mão ainda segurava a de Hannah com força possessiva. Hannah recuou, o rosto corado, o coração martelando não só de desejo, mas de pavor renovado. Rivais? Aqui, Min-jun assentiu, pegando o paletó e ajustando a camisa com movimentos precisos. Eles devem ter sido alertados pela polícia. Fique aqui, eu cuido disso. Mas antes que ele saísse, um grito ecoou do salão. Vidro quebrando, vozes elevadas em coreano e japonês misturados. Ele parou na porta, olhando para ela com uma intensidade que a fez tremer. Decida agora, Hannah. Se me ajudar a distraí-los, eu te protejo de verdade. Se não, isso acaba mal para nós dois. Ela engoliu em seco, o quase beijo ainda queimando em seus lábios, enquanto o caos se aproximava. O que ela faria? Ajudar o homem que a aterrorizava e atraía, ou fugir e arriscar tudo? O som de passos correndo no corredor selou sua escolha, mas o preço ainda era incerto. Hannah ficou paralisada no quarto abafado, o eco do grito do salão principal reverberando como um trovão distante. O quase beijo de Min-jun ainda pairava no ar, um fantasma quente em seus lábios, mas agora o desejo se misturava ao pavor cru, como tinta preta se espalhando em água clara. Rivais japoneses. No clube dele? Ela olhou para a porta entreaberta, onde Su Jin esperava com os braços cruzados, o rosto uma máscara de desdém disfarçado de urgência. E aí, faxineirinha, vai ficar aí parada ou vai ajudar o chefe? Provocou Su Jin, a voz azeda como vinagre. Os olhos faiscando de ciúme mal disfarçado. Min-jun já estava no corredor, o corpo tenso como uma corda esticada, mas ele parou e se virou para Hannah, estendendo a mão mais uma vez. Eu não posso te forçar, mas se você sair correndo agora, eles vão te encontrar, e eu não vou conseguir te salvar. Sua voz era baixa, urgente, mas havia uma súplica ali, algo que o tornava humano, vulnerável como o homem que confessara sobre o irmão morto minutos antes. Hannah sentiu o peito apertar. Como sua vida de poças de café e contas atrasadas havia virado isso. Uma escolha entre fugir para a segurança ilusória ou mergulhar no abismo com ele. Eu ajudo, murmurou ela, pegando a mão dele antes que pudesse se arrepender. O toque era firme, os dedos dele se entrelaçando aos dela com uma possessividade que a fez corar, mesmo no meio do caos. Mas só porque não quero morrer como idiota em um clube chique. Um riso nervoso escapou dela, tentando aliviar o peso, e Min-jun apertou sua mão,
um sorriso fantasma nos lábios. Boa garota, fique perto de mim e finja que é minha. Acompanhante, distraia se puder. Eles saíram para o salão principal, o ar carregado de fumaça de cigarro e o pulsar grave da música eletrônica que ainda tocava, agora como trilha sonora de um pesadelo. O clube em Itaewon era um labirinto de luzes neon vermelhas e azuis, mesas de VIP lotadas de estrangeiros e locais endinheirados. Mas agora o glamour rachava. Copos quebrados no chão, um grupo de homens com jaquetas de couro preto, os rivais pelo visto, confrontando Ji-hoon e Taemin perto do bar. O líder deles, um japonês alto com tatuagens de dragão subindo pelo pescoço, gritava em um misto de japonês e coreano quebrado. Onde estão os papéis, Kang? Sabemos que a polícia tem, mas você escondeu algo aqui. Min-jun puxou Hana para o lado, colando-a ao seu corpo como um escudo vivo, o braço ao redor de sua cintura, enviando ondas de calor pela espinha dela. O cheiro dele, sândalo misturado ao suor da tensão, a envolvia, e ela se odiava por notar isso agora, com o perigo tão palpável. Fique calma, sussurrou ele no ouvido dela, os lábios roçando a concha da orelha, um toque que era ao mesmo tempo protetor e incendiário. Hana assentiu, mas seu coração batia descompassado, o corpo pressionado contra o dele, sentindo cada músculo rígido sob a camisa. Eles se aproximaram do grupo, Min-jun adotando uma postura casual, como se aquilo fosse só mais uma negociação de negócios. O que vocês querem aqui, Akira? Meu clube não é lugar para brigas de rua, disse ele, voz controlada, mas os olhos frios como aço. O líder, Akira pelo nome, riu, um som áspero, e seus olhares varreram o salão até pousarem em Hana. Quem é essa? Sua nova boneca. Ou ela sabe dos documentos? Sujin, que os seguira, bufou baixinho, mas Min-jun apertou a cintura de Hana, um aviso sutil para ela falar. Hana engoliu o pânico, forçando um sorriso trêmulo. Eu. Sou só uma amiga. Veio me divertir um pouco. Sua voz saiu fina, mas ela ergueu o queixo imitando o jeito desafiador que usava com clientes chatos no café. Akira se aproximou, os olhos estreitando, e estendeu a mão como se fosse tocá-la. Amiga, parece assustada. O que você escondeu, garota? Antes que ele a alcançasse, Min-jun se interpôs, o corpo bloqueando o caminho, e empurrou o braço do rival com uma força contida. Toque nela e isso vira guerra, Akira. Os papéis foram um mal-entendido. A polícia vai descartar. Eu cuido dos meus contatos. A tensão no ar era sufocante, como o calor úmido de Seul após a chuva. E Hana sentiu o dilema rasgar seu peito. Lealdade ao que era certo, à polícia que ela chamara, ou a esse homem que a atraía como um ímã perigoso. Ela era só uma faxineira, não uma criminosa, mas ali colada a ele o desejo crescia. O jeito como ele a protegia, como se ela fosse preciosa, não descartável. Por favor, sussurrou ela para Min-jun, baixo o suficiente para só ele ouvir. Não deixa isso piorar. Ele virou o rosto ligeiramente, os lábios roçando a têmpora dela, um beijo fantasma que a fez tremer. Eu prometo, mas você tem que confiar em mim agora. Akira rosnou, sinalizando para seus homens e uma comoção começou. Taemin derrubou uma mesa para bloquear. Ji-hoon sacou uma arma discretamente. O salão entrou em pânico, clientes gritando e correndo para as saídas, enquanto a música parava abruptamente. Min-jun puxou Hana para trás de uma coluna, pressionando-a contra a parede fria, o corpo dele cobrindo o dela completamente. Seus rostos estavam a centímetros, respirações ofegantes se misturando, e por um segundo insano, o caos desapareceu. Você é louca por fazer isso, murmurou ele, os olhos devorando os dela, a mão subindo para acariciar sua bochecha, o polegar traçando os lábios inchados. Hana sentiu o fogo se acender, o corpo arqueando involuntariamente contra o dele, o desejo pulsando como uma veia exposta. E você é perigoso demais, rebateu ela, mas sua voz era rouca, as mãos subindo para o colarinho da camisa dele, puxando-o para mais perto. O beijo veio como uma explosão, urgente, faminto,
os lábios dele reivindicando os dela com uma paixão que apagava o medo. Hannah se derreteu, as unhas cravando nas costas dele, sentindo o calor da pele através do tecido, o gosto de soju e urgência em sua boca. Era sensual, intenso, o mundo reduzido a toques e sussurros, mas então um tiro ecoou no salão, vidro estilhaçando em algum lugar próximo. Min-jun se afastou xingando baixinho, os olhos selvagens. Merda, eles atiraram, fique aqui! Ele correu para a briga, deixando Hannah sozinha atrás da coluna, o corpo ainda vibrando do beijo, o coração dividido entre o êxtase e o terror. Mas enquanto o via se jogar no meio dos rivais, socos voando e gritos em línguas estrangeiras, ela viu Soo-jin se aproximando sorrateiramente de um telefone no bar, discando algo com um sorriso malicioso. Traição. A gerente estava ligando para a polícia, ou pior, para os rivais. Hannah congelou, o dilema moral a sufocando. Intervir e salvar Min-jun, traindo sua própria consciência, ou ficar quieta e deixar o caos engoli-la? Um segundo tiro rasgou o ar, e ela soube que a escolha a forçaria a um sacrifício que mudaria tudo. O som do segundo tiro ecoou como um estalo de chicote no salão em pânico, fazendo Hannah se encolher atrás da coluna de mármore frio, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. O beijo de Min-jun ainda queimava em seus lábios, um fogo residual que contrastava com o gelo do medo correndo por suas veias. Ela espiou pela borda da coluna, o ar denso de fumaça e gritos abafados, luzes neon piscando erraticamente como estrelas moribundas. Min-jun estava no meio da confusão, o corpo ágil desviando de um soco de Akira, contra-atacando com um gancho preciso, que derrubou o rival no chão de azulejos rachados. Ji-hoon e Taemin lutavam ao lado dele, punhos voando em uma dança brutal, mas o caos crescia. Clientes pisoteando uns aos outros para as saídas, mesas viradas como barricadas improvisadas. E então, seus olhos capturaram Soo-jin novamente. A gerente se esgueirava pelo bar, o telefone colado à orelha, sussurrando algo com um sorriso viperino que distorcia seus lábios pintados de vermelho. Sim, eles estão aqui, o chefe e a garota. Agora, murmurou ela em coreano rápido, os olhos brilhando com malícia. Traição pura. Hannah sentiu um nó no estômago. Ciúme? Ganância? Soo-jin devia estar vendendo informações para os rivais, ou pior, para a polícia, usando o tumulto para se livrar de uma ameaça como ela. O dilema a rasgou por dentro. Ficar escondida, deixar o destino de Min-jun se desenrolar e talvez escapar ilesa, ou intervir, arriscando tudo por um homem que mal conhecia, mas que já havia rachado sua armadura com um toque e uma confissão. Não, sussurrou Hannah para si mesma, o instinto de sobrevivência, o mesmo que a fizera ligar para a polícia, agora virando para proteger algo novo, algo perigoso e vivo. Ela se moveu como um fantasma, contornando a coluna e deslizando pelo chão pegajoso de soju derramado, o vestido tubinho subindo pelas coxas, enquanto rastejava para o bar. O cheiro de álcool e suor a sufocava, misturado ao perfume floral enjoativo de Soo-jin. Chegando perto, Hannah se ergueu de repente, agarrando o braço da mulher com força surpreendente. — O que você está fazendo? Sibilou ela, voz baixa, mas feroz, os dedos cravando na pele macia. Soo-jin se virou, os olhos arregalados por um segundo antes de se estreitarem em fúria. — Solta, sua vadia insignificante, isso não é da sua conta. Ela tentou se soltar, mas Hannah não cedeu, puxando o telefone da mão dela e desligando a chamada com o polegar trêmulo. — É da minha conta sim quando você está traindo ele. O salão era um inferno ao redor. Mais gritos, o som de vidro estilhaçando, mas ali, entre elas o ar crepitava com tensão feminina, crua e afiada. Soo-jin riu, um som azedo e desdenhoso. — Trair? Eu construí isso aqui com ele, limpando a sujeira que ele deixa. Você, uma faxineira que tropeçou em papéis, ele te usa e descarta, como sempre faz. As palavras doeram, ecoando as inseguranças de Hannah. Ela era só uma garota de Mapogu, não uma rainha do submundo. Mas o beijo, o toque protetor de Min-jun, gritava o contrário.
Talvez ele esteja cansado de gente como você que morde a mão que a alimenta, rebateu Hannah, empurrando Sujin contra o balcão com uma força nascida do pânico. A gerente cambaleou, derrubando garrafas que rolaram pelo chão, mas antes que pudesse revidar, Taimin surgiu do nada, agarrando os braços dela e imobilizando-a. Chefe, peguei a traidora! Gritou ele arrastando Sujin para longe, enquanto ela xingava em coreano furioso. Hannah ofegou as pernas bambas, mas o alívio durou pouco. Um braço forte a envolveu pela cintura, puxando-a para trás com urgência. Min-jun. Seu corpo colou ao dela, o peito arfando contra suas costas, o suor dele misturando-se ao dela em um calor pegajoso. Você a parou, murmurou ele no ouvido dela, a voz rouca de exaustão e algo mais. Admiração? Gratidão? Ele a virou devagar, os olhos escuros devorando o rosto dela, sujo de maquiagem borrada e poeira do caos. Por quê? Você podia ter fugido. Ela ergueu os olhos para os dele, sentindo o mundo desacelerar apesar do pandemônio. O salão estava se esvaziando, sirenes distantes uivando pelas ruas de Itaewon, mas ali entre eles o tempo parava. Por quê? Eu não consigo mais fingir que isso não me afeta. Você me afeta, Min-jun. As palavras saíram baixas, vulneráveis, e ela odiava como soavam românticas, como em um daqueles dramas que assistia escondida no celular durante o intervalo do trabalho. Mas eram verdadeiras. Seus dedos traçaram a cicatriz na mandíbula dele, um toque hesitante que o fez prender a respiração. Eu vi o que você fez pelo seu irmão. Eu não quero ser mais uma perda na sua vida. Min-jun fechou os olhos por um segundo, como se as palavras o atingissem mais forte que qualquer soco. Quando os abriu, havia uma rachadura profunda ali. Não o chefe implacável, mas o homem marcado pela perda. Meu irmão. Ele era como você, Hannah. Teimoso, corajoso demais. Foi morto em uma emboscada parecida com essa, por rivais que queriam o que eu controlo, as rotas de contrabando que financiam nossa proteção. Eu jurei nunca mais deixar alguém entrar no meu mundo, mas você derrubou tudo isso. Ele cupulou o rosto dela com as mãos calejadas, os polegares limpando as lágrimas que ela nem notara que caíam. O toque era terno, contrastando com o sangue em seus nós dos dedos, e Hannah se inclinou para ele, os lábios se encontrando em um beijo lento, profundo, cheio de urgência não resolvida. Era sensual, os corpos se moldando um ao outro, o calor dele invadindo-a como uma promessa, mas interrompido por um gemido baixo quando ele se afastou ofegante. Eu sinto o mesmo. Isso é maior que medo ou dever. Mas agora, as consequências vêm. Ele a puxou para uma saída lateral, o braço ao redor dela como uma âncora, enquanto Ji-hun arrastava Sujin algemada para um carro nos fundos. As sirenes estavam mais perto, luzes azuis piscando pelas janelas embaçadas. No beco úmido atrás do clube, a chuva fina recomeçara lavando o asfalto e misturando-se ao cheiro de pólvora. Min-jun a encostou na parede de tijolos frios, o corpo dele protegendo-a da umidade, e beijou sua testa, um gesto surpreendentemente suave. Sujin era minha confidente há anos. Ela vazava para os japoneses por inveja. Queria meu lugar, meu poder. Mas você me salvou. Agora eu revelo tudo. Aqueles documentos não eram só contrabando. São prova de que eu estou limpando o clã, entregando rivais para a polícia em segredo. Por meu irmão. Mas se Akira escapar, ele destrói isso. Hannah piscou, o peito apertado com a verdade nua. Ele não era só um monstro, mas um homem lutando contra o próprio império. Então me ajude a decidir. Eu te ajudo a pegá-lo, mas depois. Saímos disso juntos? Seus dedos entrelaçaram nos dele, o toque enviando faíscas de desejo e determinação. Min-jun assentiu, os olhos flamejando. Juntos, mas o plano é arriscado. Infiltramos o esconderijo deles em Hongdae amanhã, antes que a polícia feche o cerco. Um riso curto escapou dele, leve como um raio de sol na chuva. A faxineira e o gangster. Quem diria que daria certo? Mas antes que pudessem se mover, faróis cortaram o beco.
Um carro preto rugindo na direção deles. Akira ao volante. Olhos selvagens de vingança. Min-jun empurrou Hana para o lado, sacando a arma, e o confronto final se aproximava, forçando-os a uma escolha que selaria seu destino. Os faróis do carro preto cortaram o beco como lâminas de luz, iluminando poças de chuva que refletiam o neon distante de Itaewon. O motor rugiu, pneus chiando no asfalto molhado, e Akira surgiu atrás do volante, o rosto contorcido em uma máscara de fúria, os olhos fixos em Min-jun como um predador ferido. Hana tropeçou para o lado quando Min-jun a empurrou, o braço dele forte e protetor, mas o impacto a jogou contra a parede de tijolos úmidos, o ar saindo de seus pulmões em um suspiro assustado. O cheiro de borracha queimada invadiu o espaço confinado, misturando-se ao perfume amadeirado dele que ainda grudava em sua pele. "Corra, Hana, para o carro dos meus homens!" gritou Min-jun, sacando a pistola com uma fluidez treinada, o corpo se posicionando entre ela e o veículo que acelerava. Seu terno estava rasgado no ombro, revelando a pele bronzeada marcada por uma cicatriz antiga, e Hana sentiu um aperto no peito. Não só medo, mas um desejo feroz de protegê-lo, de não deixá-lo sozinho nessa loucura que ela havia iniciado. "Não, eu não vou te deixar!" rebateu ela, a voz rouca, erguendo-se apesar das pernas trêmulas. O vestido tubinho colava em sua pele suada, mas ela ignorou, correndo de volta para ele, o coração galopando como um motor inimigo. Akira pisou no freio a poucos metros, o carro derrapando e parando com um guincho, a porta do motorista se abrindo com violência. Ele saltou para fora, uma arma reluzindo em sua mão tatuada, o dragão no pescoço parecendo se contorcer sob a luz fraca. "Você acha que pode me trair com a polícia e sair impune, Kang? Aqueles papéis vão me custar tudo", rosnou ele em coreano carregado de sotaque japonês, avançando com passos pesados. Atrás dele, 2 capangas saíram do banco de trás, armas em punho, transformando o beco em uma armadilha mortal. Min-jun atirou primeiro, um disparo preciso que ricocheteou no capô do carro, forçando os homens a se abaixarem. "Isso acaba aqui, Akira. Eu já entreguei provas suficientes para te derrubar. A polícia está a caminho. Você perdeu", respondeu ele, a voz firme. Mas Hana viu o tremor sutil em sua mão, o peso da exaustão. Ela se agachou ao lado dele, o corpo colado ao seu, sentindo o calor de sua coxa contra a dela, o suor dele pingando em sua clavícula. "Me dá cobertura", sussurrou ela, os dedos roçando os dele na pistola por um segundo, um toque elétrico que os ancorou no caos. "Eu distraio eles, como no clube." Ele virou o rosto, os olhos escuros encontrando os dela, cheios de uma mistura de incredulidade e desejo ardente. "Você é maluca, Hana Kim, mas é por isso que eu..." As palavras morreram em sua garganta, quando outro tiro cortou o ar, a bala se enterrando na parede a centímetros deles, lascas de tijolo voando como confete mortal. Min-jun revidou, acertando o ombro de um capanga que gritou e caiu, mas Akira avançava, atirando às cegas, forçando-os a se moverem. Hana rolou para o lado o instinto de sobrevivência, afiado por anos limpando bagunças alheias, guiando-a. Ela pegou uma garrafa quebrada do chão, o vidro cortante em sua palma, e a arremessou contra o para-brisa do carro, distraindo os rivais por um instante. "Ei, dragãozinho, vem pegar a faxineira se for homem", gritou ela, a voz saindo mais alta e desafiadora do que esperava, um riso histérico borbulhando em sua garganta, apesar do terror. Era humor negro, o tipo que usava para lidar com clientes bêbados no café, mas aqui salvava vidas. Akira se virou para ela, os olhos flamejando, e mirou. Mas Min-jun foi mais rápido, derrubando-o com um tiro na perna que o fez uivar e cair de joelhos. Os capangas restantes hesitaram, o beco ecoando com sirenes cada vez mais próximas, luzes azuis dançando nas paredes. Ji-hun surgiu da esquina, arma em punho, seguido por Tai-min arrastando Su-jin algemada, que agora parecia pálida e derrotada, o ciúme se transformando em pavor. "Chefe, polícia a 2 quarteirões!" berrou Ji-hun, atirando para cobrir a retirada dos rivais feridos, que rastejavam de volta para o carro e aceleravam para longe, deixando Akira gemendo no asfalto. Min-jun baixou a arma, ofegante,
e se virou para Hannah, puxando-a para seus braços com uma urgência que a fez soluçar de alívio. Seus corpos colidiram, o peito dele arfando contra o dela, as mãos dele enredando em seus cabelos úmidos, inclinando seu rosto para cima. Você me salvou de novo. Como eu pude duvidar? Murmurou ele, os lábios roçando os dela em um beijo breve, mas intenso, cheio de gratidão e fome reprimida. O gosto de sangue e chuva se misturava ao dele, e Hannah se agarrou a ele, as unhas cravando em suas costas, sentindo os músculos tensos relaxarem sob seu toque. Era sensual, o calor dele se entrelaçando como uma promessa. O mundo lá fora se desfazendo em sirenes e chuva. Mas então veio o twist. Akira, ainda no chão, riu fracamente, cuspindo sangue. Você acha que isso acaba? Eu tenho cópias dos documentos. E sua faxineira é a chave. Ela ligou para a polícia primeiro. Eu gravei tudo. Ele ergueu um pequeno gravador de bolso, a voz distorcida ecoando a ligação anônima de Hannah, provando sua identidade. O pânico a invadiu, mas Min-jun se endireitou, os olhos endurecendo não contra ela, mas contra o rival. Com um movimento fluido, ele pisou no dispositivo, esmagando-o sob a bota. Gravador? Patético, mas ela age por justiça, não por traição. E eu entrego você agora. Enquanto a polícia chegava, algemando Akira e interrogando os capangas, Min-jun sussurrou para Hannah, a mão na curva de sua cintura, um toque possessivo e terno. Eu já planejava isso há meses, limpar o clã, usando aqueles papéis para derrubar rivais como ele. Você só acelerou o inevitável. Meu irmão estaria orgulhoso. E eu estou apaixonado por você, Hannah. Deixa eu te mostrar uma vida sem sombras. Ela piscou lágrimas, o peito inchando com uma emoção que apagava o medo. Apaixonado. Pelo amor de Deus, Min-jun. Você diz isso depois de um tiroteio? Riu ela, o som leve cortando a tensão. E ele sorriu, puxando-a para um beijo de verdade. Lento, profundo, os lábios se movendo com uma sensualidade que prometia noites sem perigos. Só desejo. As sirenes uivavam ao fundo, mas eles se afastaram devagar, mãos entrelaçadas, caminhando para o carro de Ji-hun. Seo-jin foi levada pela polícia, sua traição selando seu fim, e Hannah soube que era o começo de algo novo. Ela, a faxineira teimosa, e ele, o chefe redimido, enfrentando o amanhecer de Seul juntos, livres das correntes do passado. No banco de trás, ele beijou sua mão. O calor de sua pele um farol no escuro, e Hannah sussurrou. Eu acredito em nós. O carro acelerou pelas ruas molhadas, deixando o caos para trás, rumo a um futuro entrelaçado de amor e segundas chances.